Bom dia, pessoal. Quem fala é o Alexandre Lira. A gente vai começar em instantes. Só gostaria de frisar que a gente optou por fazer esse horário, mas nos equivocamos em relação a ele por conta do horário comumente trabalhado nos TRTs, né? Que tem muitos TRTs que começam a trabalhar só às 11h30, até depois do almoço. E por isso a gente está tendo essa particularidade, mas a gente vai fazer mesmo assim, prestigiar aí quem está participando e logo a gente já vai fazer a apresentação, ok? Fernando, eu não sei se está falando algo, mas está no mudo. Pronto, desculpa, é que eu uso meu celular como retorno e a bateria dele foi embora. Mas vamos lá, já consegui outro retorno aqui. Bom, pessoal... Precisa gravar, né? Depois dá uma atualizada na datazinha aí, que você deixou dia 4, dia 11, por favor. Tá bom, obrigado. Bom, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. A nossa ideia, né, é falar hoje sobre um conjunto de soluções que nós temos. Essas soluções derivam, né, da solução do Risk Manager. Vários TRTs têm licenças perpétuas do nosso software, do Risk Manager, né? E a nossa ideia é exatamente falar sobre esse conceito, né, de Risk, Privacy, Cybersecurity, onde nós temos uma série de soluções, né, que também derivam do Risk Manager, e essas ofertas, elas são todas elas apresentadas de forma integrada, né, como expansões, muitas vezes, do próprio contrato. Então, tem acontecido muito, vários clientes nossos, eles têm pego uma licença, alguns nem estão utilizando o Risk Manager, mas aproveitam aquela licença, fazem uma expansão para solucionar uma série de demandas existentes em gestão de riscos, em privacidade, proteção de dados, atendimento LGPD e também em segurança da informação e segurança cibernética. Bom, então, eu vou fazer a nossa abertura, né? Esse é o nosso conceito, o posicionamento da Módulo está exatamente na integração entre gestão de riscos, utilizando como referência a ISO 31000, e nós consideramos que dentro, né, do arcabouço de gestão de riscos estão a governança, está a conformidade, estão os controles internos, está a auditoria. Nós temos uma série de soluções, né, para atender a esses requisitos. O segundo ponto, né, é a questão de atendimento à LGPD, privacidade e proteção de dados pessoais, inclusive integrado, né, a boas práticas e integrado também às novas regulamentações da ANPD. E também temos o atendimento à segurança cibernética, né? Então, tem um conjunto de ofertas que estão alinhadas com o atendimento à segurança cibernética. Bom, então nós, né, ou seja, a licença que existente hoje, né, em vários TRTs de Risk Manager, em diferentes situações, tá, e diferente uso e diferentes aplicações, e nós temos um conjunto de ofertas que são variadas, são baseadas nele. Então, o que acontece? O Risk Manager, né, a Universidade Corporativa Módulo, a plataforma Everest e o MetaHub, eles são as nossas plataformas para entrega desse conjunto de ofertas que nós temos. Então, nós vamos falar sobre algumas delas, nós temos também soluções bem específicas, tá? Principalmente dentro do Enterprise Manager, são várias soluções, solução de auditoria, de controles internos, que, inclusive, podem ajudar a atender, né, as regulamentações do CNJ, por exemplo,
Nós também, né, temos um robô, né, você vê que em todas as circunferências aqui existem bots que são para criação de chatbots dentro do Teams, integração com o Teams. Isso é bem interessante, porque você cria os alertas, os acionamentos, as bases de conhecimento, você deixa já numa interface conhecida, né? E também vocês vão ver que existem algumas soluções de compliance também em todas as circunferências, que são exatamente avaliações de maturidade e de garantia de atendimento e conformidade. Então, essas ofertas como um todo, né, elas são organizadas, estruturadas, e como nós mostramos lá no início, nós vamos ter um conjunto de pessoas da Módulo falando sobre isso. Nós vamos gravar essa nossa conversa, tá? Se vocês quiserem disponibilizar internamente, ou até para outros TRTs. Então, eu estou falando aqui sobre esse ponto de soluções integradas. O De Paula vai falar sobre a solução de LGPD, o Márcio Rosser sobre continuidade, a Carol vai falar sobre maturidade, Lira vai falar sobre a visão do Enterprise Manager, que é bem interessante, o Rafa vai falar sobre chatbots e inteligência artificial, e, por fim, o Edson vai tratar sobre o assunto Cybersecurity. Então, é uma forma integrada. Todos esses softwares aí, tudo que nós vamos mostrar para vocês, eles derivam do Risk Manager. Nós estamos prevendo cada um falar aproximadamente 8 minutos, né? Então, essa que é a ideia. E antes de passar para o De Paula, né, lembrar para vocês que nós temos para todos os nossos clientes um Release Notes. Esse Release Notes ele é mensal. Alguma vez nós acumulamos 2 meses, mas ele fala sobre todas as novidades. Então, especificamente, por exemplo, na parte de LGPD, nós temos tratado uma série de mudanças, né, a partir das publicações da ANPD. Mas essa também é uma ferramenta assim, bastante interessante e que mês a mês nós apresentamos mudanças. Você quer, eu quero certificar ISO 27000, nós temos recursos para isso, nós temos software para isso, nós já aplicamos ele em diversos casos. Então, esse que é a questão, né? Ou seja, além de assistir aqui essas apresentações, vocês também podem conhecer as novidades, tá? E para os nossos clientes, basta solicitar. Caso você não receba hoje, basta solicitar que a gente passa a mandar para você. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Quem tiver alguma pergunta, alguma observação, ou mesmo falar, não, mas eu queria que alguém da Módulo fizesse uma apresentação sobre determinado assunto, podem contar conosco e estamos à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado. Eu vou passar agora para o nosso amigo Carlos De Paula, que vai falar sobre a nossa solução de LGPD. Obrigado, nós estamos à disposição. Vamos lá, De Paula. Muito obrigado, Fernando. Bom dia, senhoras e senhores. Todos vendo bem minha tela e ouvindo bem minha voz? Sua tela não foi ainda não, De Paula. Não compartilhou, não. Agora sim, está ótimo. Perfeito. Ok. Bem, quando se pensa em termos de LGPD, inicialmente temos que pensar na base de tudo, que é o titular de dados pessoais. Avaliar as hipóteses de tratamento que a organização usa para fazer essas operações de tratamento de dados pessoais desse titular. Com foco nisso, que é um foco na base da LGPD, é preciso olhar para a empresa, para a instituição, em termos de suas áreas, seus processos de negócio, sistemas, suportes analógicos, fornecedores, contratos, sua segurança cibernética em relação aos ativos, né, onde são executadas as operações de tratamento de dados pessoais, o seu controle sobre gestão de eventuais incidentes e, finalmente, passar para o seu processo contínuo de governança, gestão de riscos e conformidade com a LGPD, que se reflete nessa coluna aqui do lado. Desde o direito titular, as operações de tratamento, classificações de dados, as hipóteses de tratamento, até chegar na implementação do programa de governança de privacidade. Com esse foco na LGPD, a nossa solução LGPD Manager, agora na sua versão 2.0, ela tem todo o desenho do que tem que ser feito com base nos artigos da lei, exatamente como está demonstrado aqui nessa figura. A partir disso, o encarregado vai dispor das ferramentas necessárias não só para fazer a gestão e o monitoramento de todos os requisitos da LGPD, como também para a sua prestação de contas, para os titulares, para as autoridades em geral. E, naturalmente, como o processo é contínuo, há novidades.
como recentemente essa da NPD, sobre o relatório de impacto, onde ela estabeleceu, inclusive, critérios para você definir o que é um tratamento de alto risco. Critérios gerais, ou seja, você tem um tratamento de larga escala, você tem um tratamento ou tratamentos que possam afetar significativamente interesses e direitos titulares, até critérios específicos, como vigilância, controle de zonas acessíveis ao público, aí a gente está falando, inclusive, de videovigilância, né? Se você usa recursos de tratamento automatizado, tecnologias emergentes ou inovadoras, dados sensíveis ou de crianças, adolescentes e idosos. Note, essa é uma das novidades da NPD, há várias, e várias ainda em evolução, que vão ser lançadas ao longo aí do processo contínuo dessa gestão de tratamento de dados pessoais. Ou seja, depois que você fez o seu projeto inicial, você passa para esse processo, que é um ser vivo, né, de conformidade com a LGPD. Para racionalizar esse processo, você tem que ter uma gestão completa do inventário, dos riscos e respostas a incidentes, tem que fazer com que o seu ambiente tenha dados pessoais e seus cookies tendendo a zero, consentimento fora da aplicação tendendo a zero, automatizar o máximo possível relatórios, ou seja, não é possível você ter que ficar buscando em planilhas informações, dados para poder gerar relatórios de forma manual. Não é que não seja possível, mas torna a tarefa muito difícil de ter uma garantia de compliance. Você tem que garantir que, por exemplo, João, o titular do dado pessoal, seja realmente ele quem esteja buscando informações sobre o seu tratamento dos dados pessoais dele, João. Então, você usa interfaces para isso, interface de acesso seguro, muito similares ao que o próprio governo e alguns bancos, né, startups de finanças utilizam. E aí passa para o programa de governança em privacidade. O LGPD Manager te dá recursos, né, como o já citado pelo Fernando, o robô para MS Teams, dashboards e relatórios, gestão de políticas, mapas que permitem aí ter uma referência geográfica, não só dos incidentes, como também dos titulares, dos seus terceiros, uma integração com aplicações que sejam necessárias para te garantir que essa gestão esteja sendo feita de forma consistente e segura, grafos que permitem você fazer correlacionamentos de áreas, processos, sistemas, departamentos, pessoas, artigos da lei, bases de conhecimento, que a Módulo acumula aí ao longo dos seus 37 anos de existência, mas também bases de conhecimento novas e atualizadas, inclusive bases de conhecimento que podem ser editadas pela própria organização que utiliza o software. E recursos aí de fluxogramas com BPMN, atividades registradas em Gantt. O DPO, assim, tem um painel de monitoramento completo. Ele monitora, como já foi dito, todos os requisitos da LGPD. E isso, naturalmente, permite uma implementação fácil, segura, do Programa de Governança em Privacidade, de acordo com o artigo 50 da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse correlacionamento de ativos, que nós citamos com grafos, você, como todo no nosso processo, no nosso projeto de serviço, todo o inventário relacionado à LGPD vem para o software, você faz uma análise e avaliação rápida, visual, do jeito que está sendo demonstrado nessa visualização, nessa animação. E te permite desenhar você está procurando o que foi afetado, onde está, qual foi o ativo que foi envolvido, ou quais foram os ativos, né? E contratos, aplicações, soluções, você tem esse contexto do incidente com dados pessoais, refletido dessa forma, te permitindo não só essa gestão, a prestação de contas e também a tomada de decisão. Eu estou falando de você, eu estou falando dos gestores, né? Especialmente o encarregado, o DPO. Quando você organiza esse contexto, ou seja, como que essas operações de tratamento de dados pessoais estão ocorrendo, envolvendo essa série de itens do seu inventário, você aí tem uma gestão de ocorrências, incidentes e crises que te permite gerar relatórios desde um relatório simples de incidentes até o teu relatório de impacto, né, o teu RPD. Isso tudo apoiado por um portal de políticas, que também faz parte do software. Aliás, tudo que a gente está mostrando aqui, pessoal, tudo é o software em si. Nada é template retirado de internet. Tudo isso que vocês estão vendo é a visualização do software LGPD Manager 2.0. Então, você tem um portal de políticas onde, além de algumas políticas que já têm templates específicos,
com respeito, naturalmente, né, a direito de propriedade, vocês podem incorporar normas políticas da própria instituição. E isso é constantemente atualizado também com novas regulações que vêm da NPD, do Judiciário. Tá? Dentro do software também você faz uma gestão de riscos das suas operações, cybersecurity, regulamentos, por aí vai. Você tem uma avaliação completa da sua segurança cibernética segundo o CIS, usando, né, o CIS Run, na sua última versão, que é a versão 8. Tá? E com isso você tem uma solução para gerenciar e monitorar todos os requisitos da LGPD, concentrado numa única solução, que é o LGPD Manager 2.0. Muito obrigado, e agora eu passo para o... Márcio Rocha, pode Márcio projetar, por Rocha. favor? Você está sem som, Márcio. Boa tarde a todos. O slide já está sendo apresentado? Sim. Okay. Boa tarde a todos. Boa tarde, não, bom dia, né? Um pouco antecipado. O nosso objetivo aqui é falar um pouco sobre a questão da continuidade de negócios, né? Continuidade com o objetivo de apresentar rapidamente, né, a solução de gestão implementada através do Enterprise Manager, esse módulo de continuidade. É importante lembrar que esse é um tema que tem sido muito debatido, principalmente pelo TCU, onde ele chama a atenção da questão do risco, né? Como aumentam os riscos, e tem feito várias recomendações acerca do tema, com o objetivo para que as organizações trabalhem esse tema e criem a resiliência necessária. Os sistemas de informação normalmente são vulneráveis a variedades de interrupções, né? E normalmente criando situações de interrupção, e essas vulnerabilidades podem ser minimizadas ou eliminadas por meio de controles gerenciais, operacionais técnicos, como parte do esforço da própria organização, através da resiliência organizacional, com o objetivo de minimizar ou reduzir os impactos decorrentes de uma interrupção, de um desastre ou um incidente de negócio. Rapidamente, né, vou abordar as nossas ofertas, vou falar um pouquinho sobre GCN metodologia, e em seguida eu falo da solução. As nossas ofertas, elas, na área de gestão da continuidade de negócio, nós somos um serviço especializado em consultoria para projetos de GCN, e o nosso software, apoiado pelo nosso software do Enterprise Manager, o módulo continuidade, você pode ter, através da assinatura anual, capacitação, projeto e implantação da solução como um todo. É importante aqui destacar que a nossa solução ela tem flexibilidade para adequar as necessidades de sua organização através de parametrização e configuração. Isso significa que o esforço para adequar, ele não está ligado a nenhum desenvolvimento adicional no software. Então, ele permite uma grande facilidade, e com isso você consegue ter um monitoramento contínuo através de painéis para gestão estratégica, tática, operacional, possibilitando navegar numa visão geral até uma visão detalhada. É a característica presente na nossa solução. Rapidamente aqui, o objetivo do processo de gestão de continuidade de negócio é sistematizar, através de atividades e procedimentos, o entendimento integral de todos os aspectos e fenômenos relacionados à continuidade de negócio. Ele identifica as principais ameaças ou ameaças potenciais e os seus respectivos impactos nas operações decorrentes de uma interrupção. Do ponto de vista de regulação, houve muita evolução, né, nesse sentido nos últimos 3 anos, e houve uma concentração, né, uma consolidação no grupo 22.300 da ISO, onde
inclusive mudaram, né, e incluíram um aspecto importante de identificação para a continuidade de negócio, que é o agrupamento em segurança e resiliência, chamando a atenção do ponto de resiliência como um fator importante de desenvolver isso através de uma melhoria continuada para que você consiga ter essa capacidade de responder à adversidade que possa ocorrer nas suas organizações. São diversas normas, diversos institutos, diversas organizações que tratam o assunto, dentre elas, todas, de certa forma, a gente procura contemplar através dos módulos do Enterprise Risk Management e na área de continuidade, focado nessas normas. Do ponto de vista geral, né, a norma que preconiza o sistema de gestão de continuidade de negócio, ela chama atenção para 3 pontos importantes. Um é a questão de continuar a entrega dos seus produtos e serviços críticos diante de um incidente de interrupção. A outra é a preparação da organização para alcançar os seus objetivos caso ocorra uma interrupção. E a terceira é o sistema possa ser controlado, avaliado e tenha melhoria continuada. Isso é muito importante o Enterprise Manager, no modo de continuidade, ele permite toda essa visão e essa melhoria continuada, porque ele é bastante interativo no uso. Do ponto de vista geral da norma também, ela define, né, um modelo do processo de gestão de continuidade, onde cada etapa dessa tem uma importância significativa para que você consiga implantar corretamente, né, o processo de gestão e o sistema de gerenciamento de continuidade de negócio, e chama atenção para 4 pontos importantes. O BIA, que é a análise de impacto, a estratégia, os planos de procedimentos de continuidade e o programa de exercício. É importante lembrar que uma organização não deve iniciar o processo de estratégia sem realizar um BIA. Ele é fundamental para que você consiga reduzir os custos de implementação das suas estratégias. E a cada novo projeto que você tenha de processos novos, todo ciclo tem que se repetir para aquele novo processo. No caso do BIA, do lado esquerdo, nessa figura esquerda, aí nós temos todas as etapas da metodologia de continuidade que é implementada no nosso software, e à direita tem um modelo indicado na norma do BIA, onde cada etapa dessa você consegue identificar na nossa solução para que você consiga fazer toda a gestão do BIA, manter histórico, etc. Agora, rapidamente, eu vou passar pelo software para que vocês possam ter uma ideia geral do que a gente disponibiliza. O módulo de continuidade, ele trabalha esses itens, né? Cadeia de valor, análise de impacto, planos e procedimentos, estratégia de continuidade e relatórios. Aqui é importante destacar a cadeia de valor, porque ela tem um significado do ponto de vista de gestão em relação a impacto e em relação a não só impactos de várias naturezas, mas também com a criticidade. Então, a capacidade do software em registrar essa cadeia facilita e proporciona, né, uma capacidade de gestão através dos seus painéis. Na análise de impacto, você tem diversas funcionalidades que permitem você não só fazer com que a interatividade das respostas dos responsáveis pelos processos sejam internalizadas e organizadas no software, como também painéis que permitem você verificar todos os impactos e o que está sendo feito em relação a cada um deles, que está sendo realizado. E também, para atender a resposta ao risco da interrupção, tem um conjunto que a gente chama de plano de continuidade de negócio através dos seus planos e procedimentos, uma capacidade que o software tem de registrar os procedimentos necessários e os seus planos, e incluindo o correlacionamento entre eles. Do ponto de vista da estratégia, você permite cadastrar as diversas opções de estratégia que você tem, as opções de estratégia e também um painel para você verificar isso. Um ponto forte do software é a questão dos relatórios. Permite que você emita um relatório no formato RTF ou PDF, e aqui a gente chama atenção, como o software é muito interativo, não é necessário você utilizar a geração de relatórios, porque os painéis permitem uma gestão muito mais eficaz e eficiente a partir deles. Mas caso seja necessário, com uma prestação de conta, etc. e tal, você consegue aí
também essa função. Aqui, rapidamente, né, na cadeia de valor, a gente tem aqui 3 pontos importantes. Uma é a capacidade de definição do macroprocesso, a outra, relacionar com os processos e os subprocessos, permitindo que você tenha uma visão estratégica de gestão e também operacional em relação à continuidade de negócio. No painel do BIA, você tem todas as visões necessárias para que você possa identificar a criticidade e o indicador de criticidade, considerando as métricas implementadas no software em conformidade com as normas da ISO e a BNT, permitindo que você tenha essa visão e possa trabalhar especificamente e fazer o corte necessário para definir a sua estratégia. Além disso, ele permite que você tenha um histórico, né? A cada ano você passa a ter aquele histórico do resultado que aconteceu para que você possa identificar melhorias e possa também mudar alguma ação em atividades e processos. Na parte de planos, ele permite que você crie os planos, relacione os planos, permite visões específicas, né, dos elementos da cadeia de valor, dos procedimentos, os planos de continuidade, consegue identificar o plano, consegue alterar o plano dinamicamente. Um plano ele pode ter diversas informações, né? Aqui nessa camada aqui você tem todas as abas com informações acerca do plano. Eu chamei a atenção para o anexo, as outras todas são muito importantes, mas a do anexo tem uma importância para que você consiga registrar não só documentos, mas como também imagens que possam te ajudar, por exemplo, rota de fuga, coisa desse tipo, né? Então, ele permite também que esteja em cada plano os seus respectivos anexos, além de todo o conjunto de informações de procedimentos, etapas e o relacionamento entre elas. Então, abrindo aqui, do ponto de vista geral, né, a informação geral de um plano, ele tem aí o título do plano, ele tem o tipo do plano, ele tem uma descrição, objetivos do plano, enfim, você consegue, na aba, né, correspondente o cadastro de um plano, todas as informações necessárias para que você tenha um plano bem completo em atendimento a um tratamento de risco. Por último aqui, já concluindo, você tem aí a capacidade de relatórios, como eu bem disse no início, você tem uma capacidade de emissão de relatórios através de uma interface que permite gerar tanto RTF quanto PDF. Vale lembrar que esses relatórios são automáticos, com filtros específicos, permitindo que você consiga o relatório que vai atender uma demanda específica que você tenha no dia a dia do trabalho. Era isso que eu tinha para falar. Rapidamente, coloco à disposição a todos os ouvintes, caso tenham interesse em conhecer mais detalhadamente a solução de continuidade no Enterprise Manager, por gentileza, procure os nossos contatos e aí solicite que nós agendaremos uma apresentação mais detalhada sobre a solução. Obrigado. Agora, é o Lira? Não sei quem é. Carol. Carol. Oi, bom dia. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. Bom dia. Eu vou falar um pouco sobre a maturidade e a nossa solução de maturidade. Bem, a maturidade, ela nada mais é do que analisar todas as capacidades da organização, entender onde essas capacidades estão e o que pode ser melhoradas nela. Então, como vantagem, ela acaba criando uma linguagem comum dessas capacidades, auxilia na definição das principais capacidades, ajuda a conhecer o seu nível, para assim definir metas para essas capacidades e criar ações de tratamento para sua aprimoração. E na nossa solução, a gente utiliza principalmente o controle CIS para fazer essas maturidades. Os controles CIS, eles são controles de segurança cibernética. Eles são 18 controles, né, voltados para a segurança cibernética. Dentro deles, no total, são 153 medidas bem específicas, e essas medidas vão ser divididas em grupos de implementação. Os grupos de implementação auxiliam a organização a ver o nível que ela está, pois são 3 grupos.
o CIS ele sugere você sempre começar do grupo 1 para o grupo 2 e aí para o grupo 3 de implementação. E para isso, para fazer essa maturidade, a gente utiliza o CIS-RAM, que é, né, é uma metodologia do CIS baseada em 4 principais perguntas. A primeira é se a política para essa medida tá definida, isso é, se existe alguma norma, algum procedimento, ou qualquer lugar que esteja definido que a organização tenha que fazer isso. Se ele vai estar implementado, né, que ele pode estar implementado só em algumas partes do sistema, para todos os sistemas da organização, pode não estar exatamente implementado, só ser uma boa prática. Se está automatizado, isso é, se é feito através de algum programa, de algum software, ou se é feito pela ação humana. E se é reportado, se existe algum indicador após feita a análise, se existe algum indicador sobre isso. Por exemplo, no controle contra malware, normalmente os antivírus te dão indicadores de quantos ataques você sofreu. Então, se ao final é gerado algum indicador até para ter um controle sobre essas medidas. E no nosso sistema, a análise é feita em 4 etapas. A primeira é criar o escopo. Nela você vai definir quais as partes da organização que vão ser trabalhadas, né, analisadas, e quais os controles e medidas. Fazer a análise da maturidade atual, isso é, aonde a organização está no momento. Fazer a maturidade futura, que é aonde a organização deseja chegar, e fazer a análise dos resultados para assim poder criar as ações de tratamento necessárias. Bem, dentro do nosso sistema, na hora de criar a análise, o primeiro passo é definir o escopo da organização que será analisada. O sistema permite os usuários a dividirem essa análise em vários escopos e, no final, juntar todos esses dados, um dado consolidado da organização. Não necessariamente tem que ser feito da organização como um todo, você pode ir por cada área para facilitar o trabalho. Definir os controles e medidas. Como eu disse, a gente pode escolher quais controles serão usados. Uma sugestão do CIS é fazer por grupo de implementação, mas também você pode fazer uma análise pelos controles e medidas que são mais voltados para a proteção de dados, ou fazer, por exemplo, da cartilha do TCU, que fala dos controles mais importantes que têm que ser implementados. E após isso, é criada a análise, definindo um título para ela, escolhendo os controles e criando assim a sua análise. Bem, na análise de maturidade atual e futura, vão estar listados todos os controles, o usuário vai poder escolher medida por medida, lendo as suas definições e vendo suas sugestões. Aí ele vai ver tanto a atual quanto a futura que serão feitas. Ele vai fazer primeiro a atual, respondendo as 4 perguntas, e depois fazendo a futura. Sempre importante, né, nos campos, a gente deixa um campo de comentário, que esses comentários sempre vão ajudar a entender aonde ela está, o que está faltando, e na futura, quais são os próximos passos a serem feitos. E, com as 2 análises feitas, é feito o resultado mostrando os gaps desse controle, mostrando aonde está esse controle e aonde ele quer chegar e aonde se encontram esses gaps. Com esses gaps, os usuários conseguem criar as ações de tratamento de acordo com o que está feito. Por exemplo, se uma política não está implementada, a sugestão é fazer a implementação, né, escrever e implementar essa política. Então, vai ser criada a ação de tratamento com título, com aonde ela quer chegar, porque você não necessariamente vai sair do 0 para o máximo, você pode fazer por etapas, um responsável, uma data de início e uma data de término. E com isso, o sistema ele cria já essas ações para o seu monitoramento, tendo envios até de e-mails para os responsáveis. Com toda a análise feita, o usuário pode escolher quais análises ele quer visualizar em gráficos e em relatórios. Ele pode ver de uma única análise ou fazer um conjunto de várias análises. Uns exemplos de gráficos que a gente tem é o gráfico, que é o termômetro da organização. No termômetro ele vai mostrar, né, todas as análises feitas. Se você fizer da organização como um todo, pegar todas as análises, ele vai mostrar esse termômetro para toda a organização, mostrando aonde ele está e aonde a organização quer chegar. Vai mostrar gráficos dos índices dos controles, mostrando que tem menor maturidade atual para a futura, né, os maiores gaps.
vai mostrar a conformidade desses controles, quantos estão conformes, né? Isso é, quanto que você está na atual e na futura iguais, quantos não foram respondidos e quantos existe um gap. E também de implementação. Essa implementação, ela é baseada na pergunta de implementação. Ele mostra quantos controles no total foram tão totalmente implementados, parcialmente implementados, isso é quando não está na organização como um todo, ou quando não tem nenhuma implementação. E, ao final, são gerados os relatórios, que, como eu disse, você pode gerar um relatório para cada tipo de análise ou um relatório geral para a organização. O relatório ele vai trazer todo o escopo e o contexto que foi utilizado, ele vai trazer o detalhamento de cada controle e medida e também os indicadores gerais da organização de acordo com a análise realizada. Muito obrigada, só isso. Qualquer dúvida pode perguntar no chat e também querendo uma apresentação para conhecer melhor o nosso sistema, é só entrar em contato com o nosso atendimento. Eu vou passar agora a palavra para o Lira. Muito obrigado, Carol. Boa tarde, bom dia a todos. Deixa eu projetar minha tela rapidamente. Um momentinho, por favor. Vocês estão vendo minha tela? Vocês veem minha tela? Sim, sim. Sim. Bom, pessoal, vocês notaram aí a versatilidade do software, vocês viram a evolução desde a plataforma que vocês costumam trabalhar, que é o Risk Manager, como é que ela evoluiu para esses diversos modos, essas diversas aplicações. E agora eu falo sobre o Enterprise Manager, que é uma ferramenta que, como até o Fernando mostrou no Release Note, que é disponibilizado a todo instante para todos vocês. Quem não tiver, vocês, por favor, coloquem aí no chat que a gente providencia hoje ainda esses Release Notes. Pegando o que diz lá o Release Notes, o Enterprise Manager justamente é uma ferramenta que permite essa gestão integrada de estratégia empresarial, gestão de risco baseado nessas estratégias, controles internos e compliance e também auditoria e gestão de ocorrência. Tudo isso baseado também no modelo das 3 linhas de gestão do IA, que é uma das melhores práticas que a gente considera na evolução do Enterprise Manager, que começa, pessoal, com justamente o mapeamento estratégico que vocês já possuem. Eu peguei como exemplo o mapeamento público do TRT da 9ª região do Paraná, para efeito de exemplo, mas vocês vão ver de várias, né? Acho que todos os TRTs têm lá na sua página lá institucional, governança, gestão, estratégia, tem o 9, tem o TRT1, TRT4, enfim, tem vários. E a gente começa justamente por mapear identificar no mapeamento e portar para dentro do software esses objetivos, que são classificados com suas perspectivas, muito semelhante com o Balance Scorecard, utilizado muitas das vezes para fazer essa classificação desses indicadores. E eu pego aqui como exemplo esse objetivo de garantia da efetividade do tratamento das demandas, dar celeridade de uma forma inteligente. Ou seja, esse é um objetivo, dentre os diversos objetivos linkados dentro dos TRTs, e aí cada objetivo tem lá a sua perspectiva, a descrição do objetivo e o indicador, onde se quer justamente monitorar para ver se esse indicador está sendo atingido, qual é a meta, o indicador e como é que está a situação atual. Então, por exemplo, para que eu possa assegurar a celeridade e a produtividade da prestação jurisdicional, seja na primeira instância, seja na segunda instância, eu preciso ficar monitorando a média desse tempo, né? E também ver quais são os riscos atrelados a
esse indicador. Então, monitoro constantemente esse indicador, e aí eu já abro um parênteses para a possibilidade de fazer integrações com diversos sistemas que vocês já existem, que vocês já trabalham, para integrar essa informação, por exemplo, dessa média. Os riscos atrelados a esse objetivo, então, por exemplo, nesse caso aí, eu poderia ter uma indisponibilidade dos serviços, um impedimento até do acesso físico para o pessoal executar essa atividade, e atingir esse objetivo, ou então até mesmo um vazamento de informação, ou seja, todos os controles implementados para garantir esse objetivo e auditar o processo existente. Porque a gente sabe que trabalhar dessa forma, por exemplo, em planilha Excel, documento Word, e-mail, documento em PDF, etc., realmente fica bem complicado, porque o Excel, por exemplo, é difícil você fazer versionamento, padronização das nomenclaturas dos textos, até das variáveis, controle de acesso prejudicado, a possibilidade de não gerar alertas e assim sucessivamente. Então, o que a gente faz quando se tem esse tipo de automatização é justamente você ter todo o passo dentro da ferramenta Enterprise Manager, desde as perspectivas, como eu falei, que são as classificações dos objetivos, até os próprios objetivos estratégicos elencados, depois quais são os processos que sustentam esses objetivos, também mapear todos os riscos, partindo para os controles mitigatórios dos riscos que atingem esses objetivos estratégicos e, por fim, quais são os projetos e ações que são necessárias para atingir os objetivos e para fazer a gestão desses riscos. E aí nota que dentro já do Enterprise Manager, a gente tem essa categoria da gestão estratégica, justamente como, primeiramente, um inventário, ou seja, inventário de perspectivas, de objetivos, de diretrizes, etc., de riscos, de projetos, etc., e também explodindo cada um dos inventários uma ficha por hipótese daquele projeto, né? Então, eu tenho um projeto aqui de mapeamento do mercado, que é um projeto estratégico, onde eu tenho todas as variáveis, é uma ficha, né? Todas as variáveis desse projeto. Qual é o responsável, quais são as pessoas que estão envolvidas, o objetivo, a situação. Se eu quiser, por exemplo, nesse projeto, eu já gero um Gantt do cronograma para controlar melhor esse projeto. Se for uma característica mais sofisticada, também gerar um BPMN, ou seja, a versatilidade que se tem de você controlar todas essas ações estratégicas dentro do próprio Enterprise Manager. Com isso, gerando, então, para o Enterprise Manager, no início, o seu dashboard, né? Então, esse caso aqui, o dashboard do SWOT, que tem lá fatores internos, fatores externos, quais são as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e o mais, quais são as ações necessárias para reduzir a ameaça, para reduzir fraqueza, aumentar a força, maximizar a oportunidade, por exemplo. Partindo para a gestão de risco, que é a parte do Enterprise Manager, a gente pode ajudar vocês a pegar o que vocês já têm em relação a mapeamento, metodologia, etc., e melhorar e atualizar, por exemplo, essa situação. Os casos que a gente já executa ao longo do tempo aí. Pegando o exemplo do TRT9 mais uma vez, tem tudo a ver com o framework da ISO 31000, que a gente também preconiza e utiliza no software. Então, vocês vão ver que todo o framework da 31000 no software já está aqui incorporado. Contexto, critério, escopo da gestão de risco, como eu faço as avaliações, como é que eu controlo os tratamentos, como é que eu faço a gestão das ocorrências e perdas, monitoro constantemente e faço o registro, relato de cada parte, de cada fase da gestão de risco para a prestação de contas, por exemplo. E aí você pode fazer tudo isso através de um painel único, ou seja, como se fosse o One Page Management, onde eu tenho todos os objetivos controlados, identificados, a situação deles, os processos, esses indicadores, os riscos, até o mapa de calor, que você vai filtrando para saber como é que está a situação. Então, se eu quiser, quais são os riscos do processo tal e que atingem os objetivos tais. Então, eu gero esse filtro, ele gera, então, o mapa de calor. Além disso, além da visualização desse controle, você pode
emitir os relatórios de riscos e planos de ação, relatórios densos, bonitos e versáteis, que você pode exportar para PDF, RTF, HTML, Word, PowerPoint, ou seja, você ganha maximizando o tempo, otimizando o tempo para prestar contas, caso necessário, num determinado filtro. Então, se uma área precisa saber como é que está a situação de risco frente ao objetivo estratégico, você filtra essa variável e já emite, então, esse relatório. Caminhando para o final, como o De Paula já mencionou, a gente tem a possibilidade de gerar um grafo, que é um modelo matemático, que vai unir isso tudo. Objetivo estratégico, processo, perspectiva, unidade, perda, controle, risco, para facilitar justamente a gestão. Porque se você tem um problema nesse nó aqui do grafo, você isola esse nó e vê qual é a possível extensão do seu problema. O outro submódulo do Enterprise Manager é justamente a conformidade, ou seja, identificar o arcabouço normativo aplicável ao contexto do TRT. Quando eu falo arcabouço normativo, é um conjunto de normas legais e técnicas que eu preciso identificar, preciso ver a aplicabilidade e fazer os projetos de avaliação de conformidade para ver se tudo que está dos controles que estão aplicáveis estão sendo cobertos e estão sendo considerados no dia a dia, nos processos do TRT, por exemplo. Para isso, eu gero, então, o meu painel das ações de apontamento, entre os diversos existentes, né? Mas um exemplo das ações de apontamento que eu vou verificar filtrando. A unidade tal, o status de andamento tal, no mês tal, quais são os planos de ação que eu preciso fazer, né? Então, isso facilita bastante. E o final de tudo é justamente a gestão de auditoria, que eu controlo o plano, a programação das auditorias até a ponta final, que é o processo em si da auditoria, onde eu tenho, por exemplo, o painel de programação do plano das auditorias anuais, por exemplo, e o que está ocorrendo em cada projeto de auditoria, com seus auditores, com seus auditados, resultado e assim sucessivamente. Então, com isso, pessoal, eu abro aqui a oportunidade de vocês mirarem aí o celular para o QR Code e solicitarem, se for o caso, algum aprofundamento dessa apresentação. Passo agora para o nosso amigo Rafael com o PH. Vou pegar aqui a tela. Vocês já estão vendo minha tela? Acredito que sim, né? Ainda não, sim. Basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês o módulo de chatbot inteligência artificial que a gente desenvolveu aqui no módulo. Eu vou tentar fazer uma apresentação um pouco mais interativa, mostrando como é que a gente usa os nossos bots aqui internamente no módulo e como é que a gente monta ele, né, esse fluxo de bot. Então, basicamente, essa plataforma se chama MetaHub. Através do MetaHub, você consegue criar um ou mais bots para o Teams da sua organização. E o interessante do MetaHub é que você consegue fazer isso tudo sem a necessidade de programar, de ter um conhecimento de programação em si, para você conseguir fazer esses bots funcionarem dentro da sua organização. Então, basicamente, a estrutura dele, né, do MetaHub é você criar ações, onde basicamente uma ação dentro do bot pode ser uma URL que você vai apontar, um texto que o bot vai falar ou um ponteiro para uma outra ação, que eu vou mostrar melhor aqui daqui a pouco. E com isso, através dessas ações que você vai criando, você monta uma árvore conversacional, onde o bot vai seguindo exatamente esse roteiro que você pré-determinou a ele, né? Então, aqui, por exemplo, tem o caso do DPO Bot, que a gente usa aqui na módulo, que foi todo feito só com esse modelo, sem programação, onde eu estou com ele aberto aqui também para mostrar interativamente para vocês. Se eu mandar um olá para ele, ele vai me responder exatamente com a mensagem inicial que eu programei aqui. E olá, o nome da pessoa, como é bom ter você por aqui, etc, etc. E ele me mostra, né, todas aqui as ações que eu setei para essa árvore. Então, se você, por exemplo, ver aqui que esse welcome tem essas 6 ações aqui, se você clicar, por exemplo, em portais, o portais ele vai te jogar para uma outra ação que tem a minha LGPD, portal de fornecedor, portal de titular e portal do colaborador. Então, se eu vim aqui no bot e clicar em portais, ele vai justamente me apontar para
essa exata tela, e a partir daí você vai conseguindo fazer essa navegação através do seu bot, onde o colaborador pode procurar alguma informação, consultar alguma coisa, e através das keywords e com inteligência artificial, que eu falo daqui a pouquinho, se você digitar uma palavra, por exemplo, gostaria de solicitar férias, ele vai achar exatamente a ação que corresponde a isso, se tiver nessa árvore, óbvio, e vai te mostrar de cara essa ação. E, além de você conseguir montar esse bot, você também tem acesso aqui a uma parte mais analítica, né, que você consegue ver quantas mensagens foram trocadas com o bot, quantos atendimentos, quantas perguntas, quantas pessoas falaram com esse bot, uma nuvem de palavras mais comuns que são perguntadas para esse bot. A gente também guarda no bot, né, o que o bot não conseguiu responder, para eventualmente a gente conseguir refinar ele e cada vez ele ficando mais inteligente, entre aspas, né? Então aqui a gente também guarda essas requisições não respondidas e as palavras mais que o bot não conseguiu responder com mais frequência, para que através disso a gente consiga ir cada vez melhorando o nosso bot. Enfim, aqui também tem uma parte de credencial de API, a gente consegue enviar mensagens para alguma pessoa específica na sua corporação ou para a corporação inteira, se você desejar. Consegue ver aqui as conversas existentes com esse bot. Enfim, você consegue montar todo esse fluxo do bot dessa maneira. E, além disso, como eu falei, tem a parte de inteligência artificial. Então, eu vou mostrar aqui, ao vivo aqui para vocês. A gente também tem, além do DPOBot, o MetaBot, que é integrado com a API do ChatGPT, do OpenAI, né? Então, por exemplo, como eu falei, se você perguntar para o bot, gostaria de solicitar férias, ele vai, através dessa inteligência artificial, identificar qual nó daquela árvore, né? Qual ação que você está procurando, e já vai te jogar direto para aquela ação, sem necessidade de você ir ter que ir navegando um a um aqui, né? Para você cair nessa informação de férias. Além disso, a gente tem alguns comandos já pré-criados aqui de inteligência artificial. Então, por exemplo, se você botar um /prompt aqui e digitar o que é o DPO, ele vai usar diretamente, não a sua árvore, mas ele vai consultar o ChatGPT como se estivesse usando a plataforma por fora, né, do Teams, e vai te dar essa resposta usando já a inteligência treinada do ChatGPT. Então, por exemplo, aqui ele respondeu para mim que o DPO é o profissional responsável por garantir a conformidade com leis, proteção de dados, etc. A gente também tem uma funcionalidade de inteligência artificial que é para resumir arquivos. Então, geralmente, o que eu faço? Eu tenho aqui... eu peço para ele, por exemplo, fazer um resumo, por exemplo, da minha Carteira Nacional de Vacinação da Covid. Então, se eu der um /resume aqui e mandar esse arquivo, essa inteligência artificial vai processar esse meu arquivo e vai me resumir em poucas palavras, em um parágrafo, o que aquele arquivo fala, né? Então, aqui eu pedi para ele resumir meu certificado, ele falou que o Ministério da Saúde emitiu um certificado de vacinação de Covid para o Rafael Varenga da Costa. Esse certificado inclui, sei lá, o nome da mãe, CPF, blá, blá, fala que eu tomei vacina Pfizer, etc. Enfim, e isso é bastante útil se você quer otimizar o seu dia a dia, você tem vários arquivos para tratar no seu dia e quer resumir ele, de repente, para ver o que se trata. A gente já consegue usar a inteligência artificial para isso. E, por último, também, o que a gente pode fazer, que é uma coisa bem utilizada aqui na Módulo, é criar notificações através de regras de fluxo, né? A gente tem APIs para você mandar notificações específicas. Então, você pode integrar isso com a LGPD Manager, com Enterprise Manager, enfim, com todos os managers aí que é da Módulo, para, dado uma ação, você receber aqui nessa conversa um certo tipo de informação. Então, por exemplo, eu deixei aqui já engatilhado um exemplo de API, onde basicamente ele interage, né, com o workflow ali do LGPD Manager, por exemplo, onde ele vai pegar esse evento específico e vai avisar ao primeiro revisor desse evento, enfim, vai mandar essa mensagem, olá, o nome, você recebeu uma nova mensagem. Então, se você... Estou mandando aqui por essa ferramenta do Postman, mas também pode ser feita pela plataforma da Módulo diretamente. Então, aqui, ó, recebi agora... Olá, Rafael, você recebeu uma nova mensagem API. E, enfim, a gente tem outras funcionalidades também, né? Além de mandar mensagem, a gente pode criar uma conversa. Então, imagina que você tem um tipo de evento que assim que um evento de crise, por exemplo, que assim que um evento foi criado, você tem que envolver
as pessoas responsáveis por aquele evento e criar um chat para uma ação imediata. Então, por exemplo, a gente pode fazer isso. Nesse caso aqui, nesse teste, eu vou criar um chat, esse evento aqui, eu vou criar um chat com os responsáveis desse evento. Então, aqui, já criou, mandei a API, ele já criou aqui. Então, por exemplo, se fosse um evento de crise, eu poderia aqui já com os envolvidos, aqui no caso tem eu e o Gabriel, com os envolvidos eu poderia já tomar uma ação mais rápida ali para esse evento. E, enfim, de forma rápida aí para não estourar meu tempo, o que eu queria mostrar era basicamente isso, as possibilidades, né, do nosso MetaHub, do que dá para se fazer com o bot nessa organização, integrado com Teams e com a inteligência artificial. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. Passo a palavra aí para o Edson para fechar as apresentações aí. Valeu, Rafa. Obrigado. Compartilhar aqui a tela. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Ok. Bom, pessoal, agradeço aí a presença de todos. Muitos gestores aí dos TRT já me conhecem, tá? Eu tenho conversado aí com alguns gestores sobre algumas dessas aplicações, e essa específica aqui, né, de Cybersecurity, que eu vou falar é o Security Manager. Especificamente aqui, já até a Carol, o Lira e o Carlos de Paula já falaram sobre algumas aplicações nossas, algumas soluções que tratam também de Cybersecurity. E especificamente aqui eu vou falar da gestão contínua de vulnerabilidade, né? Muitos TRTs até eu tenho falado, conversado, já existem alguns scanners de vulnerabilidade, então a nossa plataforma integra esse scanner, então nós vamos ver todos os resultados do scanner dentro dessa nossa solução, e é uma das formas aí da gente estar correlacionando com os riscos, com os processos, com a cadeia de valor, que o Alexandre Lira comentou. Então, existe um processo aí de integração entre essas aplicações. Nós utilizamos a metodologia Meta Framework, né? Então, essas medidas todas de segurança que a gente olha aí nessa parte de cybersecurity, seja do framework do CIS, que foi comentado pela Carol, as ISO de 27001 e 27002, né? Que são de segurança da informação, as boas práticas também, e a ISO 31000, que é de gestão de risco. Então, isso tudo está ligado, né, nesse processo nosso, que a gente identifica aí dentro dessa solução, que é o Security Manager, olhando todas essas medidas de segurança. Então, específico aqui são algumas medidas do SysControl, que a gente, dentro da ferramenta, ela é incorporada nativamente, tá? Uma visão geral da automação, pessoal, eu vou falar muito macro, tá? Então, se vocês precisarem fazer, eu quero ver essa apresentação específica com detalhes, aí a gente marca aí uma apresentação. Já tenho falado com alguns TRTs sobre essa aplicação, essa solução. A gente marca aí, faz uma apresentação personalizada para vocês. Então, existindo, né, os scanners aí, tem diversos scanners, o OpenVIS, tem o Nessus, tem o Nexpose, isso tudo ele é integrado ao Risk Manager. Então, uma vez os TRTs possuindo esses scanners, eles podem ser integrados ao Risk Manager. A visão do Risk Manager é uma visão já nativa. Então, uma vez incorporado esses scanners de vulnerabilidade dentro do Risk Manager, ele começa já a identificar e criar essa gestão contínua, né, das vulnerabilidades, que elas podem ser integradas aos riscos, podem ser integradas aos processos. Então, uma vez você identificando qual é a tua vulnerabilidade, você consegue visualizar qual é o impacto a um componente de negócio da empresa. O próprio Lira comentou do Enterprise Manager. Então, você cria a cadeia de valor, então você vê qual é o impacto da cadeia de valor por um risco que foi encontrado numa vulnerabilidade. Isso aí tudo pode ser associado. E ele, uma vez aqui, é o processo de automação, eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele é integrado ao Risk Manager. Uma vez rodado todo esse scanner na sua rede, ele traz para dentro do Risk Manager e começa a ter essas visões, tanto de análise, de inventário, né, de análise, de avaliação e de tratamento. Aqui são os modos, né, dentro dessa aplicação do Security Manager. A gente tem alguns módulos, a gente chama de abas, né, mas pode ser módulos, que é o módulo de inventário, é a módulo de gestão de risco, o módulo de gestão de contínua de vulnerabilidades, e a possibilidade até, em alguns casos, aí, quando a gente vê esse tipo de serviço, né, de cybersecurity, também as empresas, aí, os TRTs, fazerem teste de penetração, né, teste de invasão.
Isso pode ser tudo incorporado dentro da nossa ferramenta e te dar aquelas visões. Eu vou passar um pouco aqui de cada aba. A aba aqui de inventário, né? A aba de inventário e de análise segue um processo igual à gestão de risco. Aqui a gente utiliza a ISO 31000 também, que é um processo de você fazer todo o seu inventário, ou ele vem pelo scanner, ou ele vem por um scanner de inventário. Você também pode possuir um scanner de inventário e ser incorporado para dentro da nossa ferramenta. Ele pode ser integrado à OAD, então ele busca sempre aqui as informações dos ativos da empresa. E o processo de análise é o mesmo, tá? Então, até quem já possuía o Risk Manager na versão anterior, e é o processo de gestão de risco que segue a ISO 31000, tem os processos de coleta, os processos normais aí que você já conhece. Aqui, uma vez rodado o scan e identificado os riscos, você tem um painel, seja de vulnerabilidade ou de associação aos riscos, onde identifica todas as vulnerabilidades de alta criticidade, de baixas, de médias, e você tem vulnerabilidade por ativos, o que foi selecionado no teu objeto de scanner, os sistemas operacionais envolvidos. Isso é um painel muito interessante, porque você começa a visualizar e, uma vez clicando aqui, eu não vou entrar no sistema, mas uma vez clicando, você vai descendo a fundo quais são as vulnerabilidades, quais são os riscos e está associado a quais informações. Você começa a criar processos aqui de workflow para tratamento. Então, já foi tratado? Sim. Não foi tratado? Não. Então, você começa a ter aqui na palma da mão dos gestores, dos administradores, essas informações aqui para o tratamento. A própria gestão de risco, né? Isso aqui é uma coisa bem legal. Você pode criar alguns ciclos de projetos de risco, associar teus scanners no primeiro semestre, eu rodei uma vez, no segundo eu rodei outro, criei projetos específicos de gestão de risco. É bem interessante isso aqui. Depois nós vamos ver que a gente consegue fazer esses comparativos dos projetos. O primeiro semestre eu rodei um scanner, eu rodei um processo de gestão de risco, teve esse resultado. E depois eu consigo visualizar no segundo scanner, no segundo projeto de risco, como é que foi o tratamento. Eu mitiguei, não fiz, qual era a minha nota que eu tenho de vulnerabilidade, qual é a minha nota de risco, qual é o meu compliance com alguma determinada norma. Você consegue fazer esses comparativos. Aqui é a avaliação. Uma vez você identificado e feito a análise, você começa já a visualizar dentro do nosso workflow a lista de vulnerabilidades e o que está em avaliação, o que pode ser enviado para tratamento. Então, vocês podem ver que o nosso processo é sempre o processo do PDCA, que é a nossa metodologia. Seja para qualquer tipo de solução e aplicação que a gente tem. Seja para inventariar, para analisar, para avaliar e tratar. Aqui, da mesma forma, vocês avaliando, os gestores avaliando esse processo como um todo, vocês podem ter um plano de ação, né, para enviar para tratamento, e é bem interessante que esse plano de ação ele é bem forte, porque você pode criar de curto, médio e longo prazo, você pode definir um plano de ação, só quero ver as vulnerabilidades e os riscos de alta criticidade, de baixa, de médio, você consegue ir filtrando, né? A nossa ferramenta cria esses gráficos, cria esses dashboards com perfil. Então, eu quero olhar só para um processo, eu quero olhar só para um ativo específico, eu quero criar plano de ação só para as coisas de curto, médio e longo prazo. Eu crio alertas aqui, eu criei um plano de ação para um administrador de um ativo específico e se ele já fez, se ele implementou, se ele não implementou, eu preciso fazer um reteste. Então, todas essas informações elas são guardadas em nosso workflow e podem criar ações aí de tratamento para os gestores. Da mesma forma que a gente cria esses dashboards, esses gráficos, essa visão, assim, vamos dizer, a gestão na palma da mão dos gestores, né? Então, você também tem os relatórios. Como foi comentado em outras aplicações, a gente pode exportar isso para Word, para PDF, Excel. Então, da mesma forma, eu tenho os relatórios de vulnerabilidade, tenho os relatórios de plano de ação. Eu quero filtrar aqui um relatório do ativo XPTO, eu consigo. Do servidor XPTO Y, eu consigo. Então, você vai configurando. Tudo isso é personalizado, tá, pessoal? Então, eu quero botar o logotipo aqui do TRT. Eu quero botar aqui uma visão da área jurídica. Então, você consegue ir visualizando e personalizando esse relatório. Clicou,
saiu o relatório, tá, pessoal? Não é uma planilha, não é uma coisa que eu preciso fazer copy-paste, pegar uma informação executiva junto com uma operacional e criar uma apresentação. Isso tudo a gente consegue fazer automaticamente. Aqui é a visão que eu comentei, né? Então, você pode criar alguns projetos e fazer um modelo comparativo. Então, no meu primeiro ciclo, eu tinha isso, e no segundo que eu rodei, eu consigo identificar aqui o que foi adicionado de ativo a mais. O meu scanner agora rodou 100 IPs, hoje está rodando 150. Eu consigo fazer essa visualização aqui de todas as minhas vulnerabilidades, meus riscos encontrados. O que eu melhorei, o que eu piorei, o que está em tratamento. Eu consigo fazer. No primeiro ciclo eu tinha 50 coisas para tratamentos. Hoje eu tenho 20. Opa, deu uma melhorada. Eu tenho que olhar aqui essas 30, o que aconteceu. Foram implementadas realmente, não foram, diminuiu o meu risco, não diminuiu. E essas 20 são de alto risco, de baixo risco. Então, eu consigo já fazer essa avaliação e até para tomada de decisão, aí, se eu preciso fazer algum investimento, algum tipo de configuração, contratar uma mão de obra para fazer uma implementação. Porque, às vezes, aqui no plano de ação tem coisas de configurações, mas também podem ter coisas que você precisa adquirir um hardware, uma aplicação, alguma coisa desse tipo, e tem um investimento, né? Então, você manda para tratamento, avalia e tomada de decisão é importante para isso. Aqui nessa parte, muitos dos clientes também utilizam esse processo de TDI, né, teste de invasão, então ele também pode ser incorporado dentro da ferramenta, então não só um scanner de vulnerabilidade, né, pode ser feito, mas também pode ser realizado testes de invasões, isso tudo a ferramenta também comporta, gera esses resultados, é incorporado na ferramenta e começa a ter essas visões, tanto de análise de vulnerabilidade como as análises dos riscos. Eles podem estar associados aos processos e à cadeia de valores dentro do TRT. Aqui, da mesma forma, eu tenho os relatórios, né? São relatórios executivos, operacionais, posso gerar até para apresentações, e isso aqui pode ser exportado novamente para PDF, para Word, e conforme aí o modelo exigido, né, e necessário. Da mesma forma, em todos os processos, a gente tem esse modelo matemático, né? Então, uma vulnerabilidade, eu posso estar associada a algum processo, a algum risco, pode estar associada a algum processo, pode estar associada a algum tipo de área. Então, você começa a visualizar aqui, você vai arrastando, né? Isso aqui é uma figura, não estou na ferramenta, mas conforme o Lira até apresentou e o de Paula também, você vai arrastando e você vai conseguindo visualizar, né? Aquela vulnerabilidade está ligada aqui, a qual risco, está associada a qual processo, a qual área, a qual cadeia de valor dentro da empresa. Isso é bem interessante, é um modelo aí que você vai filtrando aqui e você vai visualizando que a vulnerabilidade onde foi encontrada está associada a qual componente de ativo. Aqui eu comento, tá, algumas etapas desse processo que a gente tem feito, então não é exatamente isto, mas, né, é um modelo que a gente tem utilizado aí nas organizações. Esse tipo de gestão de vulnerabilidade do Security Management, a gente faz um projeto em 4 semanas, a gente planeja aí na primeira semana, faz todo esse processo aí de inventário e análise em até 3 semanas, junto com a avaliação, apresenta os resultados e o Security Manager, né, que é essa aplicação, essa solução. Isso é uma expansão, tá, da licença que vocês têm. Então, alguns TRTs têm já o contrato de manutenção, alguns outros estão para renovar, alguns outros já contrataram, tá? Essa versão SaaS, tá? Com essas expansões de LGPD. Eu não vou nem comentar aqui qual é o TRT específico, mas uma conversa individual aí a gente conversa e, se for autorizado, eu comento aí alguns TRTs que já estão utilizando, mas eu sei que os gestores aí se comunicam, né, entre os TRTs, e podem estar se falando, tá? Sempre tem uma pessoa envolvida nossa, um executivo, eu estou sempre presente, tem um líder de projeto, um consultor especialista nesse processo de cybersecurity envolvido. Aqui é o Release Note, tá? Então, já foi comentado aí, quem necessitar desse relatório aí, que são essas novas aplicações que a gente tem do Risk Manager, essas expansões, e a gente vem comentando aí todo mês, ou às vezes acumula, como o Fernando comentou, vem acumulando aí, mas eu estou aberto aí também, tá? Tem meu contato aí. Eu vou abrir agora para perguntas. A Gaia vai assumir aí, Gaia?
a abertura de perguntas, mas tem meu contato. Se precisar de uma apresentação aí personalizada, eu estou à disposição, tá? E os nossos amigos aí da Módulo, se vocês se interessarem aí por algum tipo de solução, aplicação do Risk Manager aí, a gente só marcar e que a gente está presente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Estou aberto aí a perguntas. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos. Acho que tem uma pergunta. O Paulo fez uma pergunta. Paulo, como nós estamos com pouca gente, Gaia, será que é possível abrir o microfone? Se você preferir, Paulo, pode ficar à vontade. Não sei se é possível abrir o seu microfone. Eu estou vendo com a Gaia aqui. Se você quiser escrever também. Gaia, pode ver, por favor? Liberei o microfone dele. Uma pergunta sobre gestão de ativos, né? Conseguiu, Gaia? Consegui sim, ele só tem que ligar o microfone dele. Paulo, se você puder ligar o microfone, fica à vontade para poder falar. Essa parte agora nós não vamos distribuir na gravação, tá, pessoal? A gente corta ela, então não vai ter a divulgação de ninguém. Mas pode falar, por favor. Seu microfone ainda está desligado, Paulo. Ah, tá, não consegue, né? Tá bom, tá bom. Qual é a pergunta que você tem sobre gestão de ativos? Em termos gerais, né, essa visão de ativos, né, pode ser ativos de TI, como também outros tipos de ativo, né, inclusive processos, ou seja, nós chamamos de ativo a qualquer objeto, né, sobre o qual a gente possa fazer o tratamento de gestão de riscos, de segurança, né, de modelo de maturidade. Então, nós estruturamos a organização conforme ela esteja preparada. Então, se a organização tem cadeia de valor, essa cadeia de valor está ligada aos processos de negócio, se está ligada aos departamentos, se está ligada aos ativos de TI, nós vamos fazendo esse correlacionamento, né, de forma que seja possível ter uma visão integrada do ambiente. Tá? Não sei se era essa a sua pergunta, mas nós também podemos integrar outros sistemas. Tá? Diversos clientes nossos, eles têm tanto sistemas de ativo de TI. O inventário que você falou, não sei se você fez a pergunta se é feito por solução externa. Se for um inventário de TI, nós utilizamos ou a solução de gestão de rede do nosso cliente, ou podemos fazer também, usamos algumas ferramentas para fazer a varredura, né? Entendendo que é o inventário de TI. Mas várias vezes você tem o inventário de TI, aí você quer vincular eles também com os sistemas que você tem, com os serviços de infraestrutura, você quer vincular ele às suas áreas de negócio, aos processos da cadeia de valor, até para ver o impacto no negócio, né? O Márcio Rocha falou aí sobre plano de continuidade de negócio, você vê o impacto do negócio de uma falha de determinado equipamento, de um banco de dados, né, de TI. Então, é possível, né, atuar em diferentes camadas, né? Na camada de infraestrutura, na camada dos serviços de TI, na camada dos sistemas, na camada dos negócios, na camada dos processos, agregando, né, até a cadeia de valor. Então, nós temos algumas soluções que nós usamos conforme o ambiente do nosso cliente, né? Tem soluções assim para ambiente que tem vários segmentos de rede, tem soluções quando você é mais flat, para quem usa mais nuvem. Então, de qualquer maneira, o importante é que são vários inventários, vários tipos de ativos que são correlacionados entre eles. Ok? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Bom, pessoal, então nós estamos à disposição de vocês. Se vocês quiserem uma apresentação nossa para a equipe de vocês sobre algum desses assuntos, nós estamos à disposição. E também vamos disponibilizar para vocês tanto as apresentações de hoje, como também
a gravação desse material. Tá? Nós vamos também, até considerando o horário de alguns TRTs, né, que é mais tarde, nós também vamos repetir esse nosso encontro no horário à tarde, né, até para que outras pessoas que nos solicitaram possam participar. Então, agradeço a presença de todos, né, um bom almoço. Então, estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, até a próxima vez. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Um abraço, pessoal. Saúde para todos.